Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Aqui eu quero ser um ajudador do presidente de celebração da palavra, de celebração eucarística. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Então você está convidado a participar, né? Eu não sou monetizado, faço isso por amor à igreja, por amor aos meus irmãos e amor àqueles que ainda não se converteram, porque esse aqui é um trabalho evangelizador. O diabo está sempre querendo levar todos para o inferno. E nós fazemos, como cristãos, um trabalho de capturar esses perdidos para que se convertam. Liturgia referente ao dia 23 de março de 2025, domingo, terceira semana da Quaresma, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento. A cor é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos a missa própria com o creio, prefácio próprio, ok? Eu sou leitor e animador litúrgico. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 3º, versículo 1º ao 8º e do 13 ao 15. Vamos à leitura da primeira mensagem da missa dominical ou celebração eucarística ou celebração da palavra. O tema é: o Eu Sou enviou-me a vós. Naqueles dias Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia, o rebanho deserto adentro, e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós.
Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. Vamos então ao Salmo de resposta. É o Salmo 102 na Bíblia Vulgata ou 103 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º ao 4º, 8º e 11. Refrão 8º A. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos. O Senhor é bondoso e compassivo. Agora a segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1º ao 6º e do 10º ao 12. O tema é: a vida do povo com Moisés no deserto foi escrita para ser exemplo para nós. Vamos à leitura? Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. Vamos aclamar primeiro o Santo Evangelho com Mateus 4, versículo 17. É de onde foi tirada a aclamação. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes
ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9º. Terceiro domingo da Quaresma. Temos aqui um trecho escrito por um frei da Ordem dos Frades Menores, Ordem dos Franciscanos Menores. Wagner José da Rosa, o nome do frei. Estamos em plena Quaresma. E o chamado à conversão é sempre a tônica desse período. No texto do Evangelho que nos foi proposto hoje, o convite é explícito e evidente: arrependei-vos. Mudar de vida é algo que Jesus sempre nos cobra, pois somente com uma mudança de vida se pode chegar ao reino dos céus. A metáfora da figueira pode ser usada para colocar medo naqueles que não mudam de vida, mas pode ser lida pelo viés do grande amor de Deus por nós. A misericórdia de Deus sempre nos proporciona oportunidades de mudança. Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Logo mais, na Semana Santa, veremos que fomos adubados pelo próprio sangue do Senhor. Arrepender e produzir frutos bons, esse é o mandato do Evangelho. Agora temos aqui uma reflexão do livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. As 3 leituras da liturgia de hoje nos falam da vocação do povo de Deus, uma vocação conjunta da igreja, a igreja que somos nós. De fato, ao revelar-se a Moisés na sarça ardente, conforme Êxodo, capítulo 3, versículos do 1º ao 15, Deus não estava revelando apenas a ele, mas a todo o seu povo. A travessia do deserto sob as colunas de fogo e de nuvem também não concernia apenas aos israelitas daquela época, mas estas coisas aconteciam em sentido figurativo, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6, e, portanto, valem também para nós. E, por fim, no Evangelho, vemos uma alusão velada à própria morte de Jesus, pois, de fato, ele misturará o seu próprio sangue ao sacrifício pascal de sua vida, a fim de possibilitar-nos aquela conversão a qual ele não cessa de nos convidar. A Bíblia narra a história de uma única vida, a de Cristo, que é também a nossa. Deus chamou-nos a cada um pelo nome, e ao chamar-nos, revelava-nos o seu nome sagrado. Todos nós, apesar de comermos do pão vivo que desceu do céu, conforme João capítulo 6, versículo 51, pecamos como outrora nossos pais.
Salmo 105 ou 106, versículo 6º. E todos nós só escaparemos da morte eterna se misturarmos o sacrifício de nossas vidas ao sangue precioso de Cristo, nossa Páscoa, conforme a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7º. Então, duas reflexões para nós pensarmos sobre a liturgia dominical de 23 de março de 2025, terceira semana da Quaresma. Agora vamos aos santos do dia. São Turíbio de Mogrovejo ou Mogrovejo, podem ser Mogrovejo ou Mogrovejo. São Turíbio de Mogrovejo é santo de 23 de março. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, em 1594, Turíbio Afonso de Mogrovejo fazia sua terceira visita diocesana e, nessa oportunidade, escreveu um relatório a Filipe, rei da Espanha. Percorrera 15 mil quilômetros, administrando a crisma 60 mil fiéis, entre eles 3 santos, Rosa de Lima, Francisco Solano e Martinho de Porres. A situação da América Latina hoje seria bem diferente se seus sucessores e todos os cristãos tivessem nutrido os mesmos sentimentos e coerências daquele que foi chamado o apóstolo do Peru e novo Ambrósio, e que Bento XIV comparou a São Carlos Borromeu. Olha, pelo trabalho desenvolvido, né? O Papa Bento XIV comparou a São Carlos Borromeu. Turíbio nasceu em 1538 de família nobre em Leão, na Espanha. Estudou em Valladolid, Salamanca e Santiago de Compostela. Licenciou-se em Direito. Em 1573 foi nomeado membro da Inquisição. O Papa Gregório XIII nomeou o arcebispo de Lima, que estendia a jurisdição por Cusco, Cartagena, Popayán, Assunção, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo e Arequipa. Mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, hein? Olha, gente, era um território enorme que ele administrava. Mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, segundo a informação aqui da Rede Século XXI. Chegou à América em 1581. Ficou 25 anos exclusivamente a serviço do povo de Deus. Reuniu 10 sínodos diocesanos e organizou a Igreja da América. O Sínodo Provincial em Lima, 1582, foi comparado ao Concílio de Trento. Amou e protegeu os índios e sua cultura. Com pequena dose de ironia, no Sínodo de Lima, convidavam-se os espanhóis, que se julgavam muito inteligentes, e aprenderem uma nova língua, a dos índios, pois se vangloriavam de serem mais inteligentes. Turíbio fez questão de receber o viático em uma capelinha indígena. Era o dia 23 de março de 1606, uma quinta-feira santa. Depois morreu, enquanto o prior dos agostinianos tocava ao som de uma harpa os salmos 116 e 31. Fora nomeado arcebispo antes de ser padre. Dentro de um ano recebeu todas as ordens. Foi canonizado em 1726. Bem, vamos lá agora a outro santo. Santa do dia
23 de março, Santa Rebeca, ou Ráfica. De acordo com o site Cruz Terra Santa, Rebeca nasceu em 20 de junho de 1832 na cidade de Imlaia, no Líbano. Seu nome de batismo era Petra. Foi filha única, cujo pai se chamava Mourad Saber, e a mãe, Ráfica, Rebeca, Gemael. Ráfica, ou Rebeca, Gemael. Petra era muito apegada à sua mãe. Esta, porém, veio a falecer quando a filha tinha apenas 7 anos. Com a morte da esposa, seu pai empobreceu bastante. Quando Petra tinha 11 anos, foi enviada como servidora doméstica à casa de Assad al-Badawi, em Damasco. Lá ela permaneceu por 4 anos. Por isso, Santa Rebeca passou a ser invocada como protetora das empregadas domésticas. Aos 15 anos, Petra, então bonita, comunicativa e cristã fervorosa, voltou para a casa do pai e descobriu que seu pai tinha se casado de novo. Tal fato deixou-a confusa e desnorteada. Por isso buscou na oração descobrir qual era a vontade de Deus para a sua vida. Sentiu, então, em seu coração, a grande vontade de se tornar religiosa e entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo. Petra saiu de casa, contrariando seu pai, sua madrasta, e ingressou na congregação das Irmãs Filhas de Maria, na cidade de Bifcaia, como postulante, em 1853. 3 anos depois, ela fez os primeiros votos e formou-se professora. Então foi enviada como professora e missionária a vários povoados pobres. Isso aconteceu no Líbano para alfabetizar e catequizar as crianças, os jovens e adultos necessitados. Nesta missão, ela se destacou pela doçura, delicadeza, caridade, penitência e pelo exemplo de vida. Em 1871, a congregação em que ela estava, Filhas de Maria, passou por uma crise e seu fechamento foi anunciado. A irmã Petra ouviu novamente a voz de Deus na oração e, por influência dos futuros santos libaneses, Charbel Makhlouf e Nimatullah, ingressou como noviça no convento de São Simão, em Aitou. Lá ela fez os seus votos perpétuos em 1872 e tomou o nome de Rebeca, em homenagem à sua mãe. A partir daí, outra missão começou em sua vida. Irmã Rebeca pediu a Deus em oração para que, de alguma maneira, pudesse participar dos sofrimentos de Cristo e da redenção da humanidade. Algum tempo depois, ela começou a sentir fortes dores na cabeça e nos olhos. Nenhum médico, porém, descobria o que ela tinha. Após várias intervenções e cirurgias, e até um erro médico, ela ficou cega e sem perspectiva de cura. Santa Rebeca aceitou todo aquele sofrimento e entregou tudo ao Senhor Jesus pela salvação da humanidade. Aceitou a dor como participação no sofrimento de Nossa Senhora e na paixão de Cristo. Santa Rebeca viveu 26 anos de dores e sofrimentos no convento de Aitou. Nos últimos anos, foi transferida para o convento de São José, na cidade de Gravta, junto com outras 5 irmãs. Ficou paralítica e cega. Mesmo assim, sentiu-se feliz, dava testemunho de paz, alegria e perseverança. Conseguia fazer meias e peças de lã. Antes que falecesse, o povo já a chamava de santa por causa do seu testemunho de fé e amor. Ela faleceu no dia 23 de março de 1914. Sua fama se espalhou pelo Líbano, pela Europa e até pelas Américas. Inúmeros relatos de milagres se acumularam ao seu processo de canonização
E ao longo dos anos, no ano de 2001, o Papa João Paulo II celebrou sua canonização. Seus restos mortais repousam na igreja do mosteiro de São José, na cidade de Grábita, no Líbano. Muitos invocam nas doenças de cabeça essa santa, né? Muitos também a invocam por causa das doenças dos olhos e nos grandes sofrimentos. Ela também é invocada como protetora das empregadas domésticas por ter trabalhado como tal quando criança. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 é a melhor, porque Deus é onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for salvo terá vida perpétua, definitiva, para sempre, por todos os séculos dos séculos. Felicidade em plenitude. Estaremos com Deus numa vida nova, sem sofrimento, sem doença, sem fome, sem sede. Tudo perfeito, coisa que só Deus pode fazer. Para isso temos que ser batizados, a nos arrepender dos nossos pecados diariamente e crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, o Criador, Filho, o Redentor Jesus Cristo e Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso defensor, nosso discernidor aqui na Terra. 3 pessoas numa só divindade, numa só substância, numa só essência divina. É como se fossem 3 folhinhas no mesmo tronco. Shalom Adonai, a paz de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.